but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como o Adriano disse, são 10 anos caminhando junto, mas muitos de vocês eu não conheço. Fazia um tempo que eu não vim aqui. E teve uma época que eu vinha com bastante frequência e eu me sentia mais à vontade porque eu reconhecia os rostos. Então você fica mais à vontade para falar. Eu estou vindo de uma jornada bem longa. Acabei de chegar essa semana do Japão, é o 8º ano seguido que eu vou ao Japão. E Deus me envolveu numa atmosfera nesses dias da compreensão com mais profundidade a respeito do amor. O Japão é um lugar que você aprende a fazer festa para uma pessoa. O evangelho no Japão é uma coisa ainda incipiente. Obrigado, Fábio. 1% da população se diz cristã. É um lugar que você encontra muitas pessoas ainda que nunca ouviram falar o nome Jesus. E pela primeira vez depois de 8 anos eu tive a oportunidade de fazer um batismo no Japão. E batizar inclusive dois japoneses mesmo, né? Porque tem muito brasileiro lá, mas de batizar 2 japoneses. E eu percebo o quão distante às vezes nós como igreja brasileira estamos da realidade do que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. A gente se acostumou com tanta coisa, a gente tem tanta facilidade, a gente tem acesso a tanta palavra, que é muito natural que o amor em nós se esfrie, porque fica muito fácil conviver com as facilidades que a gente tem hoje. A gente escolhe o perfil de igreja que a gente quer frequentar, né? Que é coisa mais gostosa do que estar num ambiente como esse, aconchegante, bonito. O Japão você não escolhe, né? O Japão, você pega Tóquio inteiro, você conta no dedo quantas igrejas você tem ali. Então, eu estava muito envolvido nesse contexto e ministrei ontem na minha casa, no Ministério Sonho de Deus, então até uma palavra sobre amor. Mas quando eu comecei a orar e estava conversando com o Adriano esses dias sobre o que falar aqui, o Senhor me deu uma volta e é como assim, encerra a viagem ao Japão, toda essa atmosfera que você está, porque eu tenho outra palavra para aquele povo, para aquele lugar. Eu não quero perder a essência desse amor que me envolveu, para que essa palavra não chegue em vocês dura, mas chegue com amor. Mas o tema da mensagem de hoje é condutores cegos. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, onde Jesus alerta e fala o seguinte: deixai-os. Então tem uma classe de pessoas que Jesus alerta, deixai-os. Qual é essa classe de pessoas que Jesus orienta a deixar? Pessoas que segundo ele são cegos, condutores de cegos. Se um cego conduzir outros cegos, ambos cairão no buraco. Bom, a gente vai falar sobre isso, e se você parar para pensar e analisar as escrituras, você vai ver que a cegueira é um assunto que ela é tratado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em todos os livros você vê algum problema de visão, algum problema de percepção, algum problema de interpretação. A lente, os olhos do entendimento são sempre expressões presentes na Bíblia, inclusive dos milagres de Jesus. O que ele mais curou foram cegos. E um dia eu me perguntava: Senhor, por que tem tanta história de cegueira? Por que tem tanto cego na Bíblia?
E eu entendo que a realidade é que cada vez que a Bíblia menciona a cegueira, cada vez que a Bíblia menciona uma pessoa cega, ela está tratando de nós, porque nós todos nascemos cegos, nós todos nascemos com a perda produzida por Adão no Éden, perdeu a capacidade de ver. E o mais interessante desse texto é porque quando Deus fala, não come da árvore do conhecimento, porque você certamente vai morrer, a serpente vem e fala outra coisa para ela. Não, Deus está falando algo que não tem nada a ver, pode comer. Na verdade, quando você comer, os seus olhos vão se abrir. E o que acontece quando Adão come do fruto? Ele morre ou os olhos se abrem? Os olhos se abrem. E por um instante você fala assim, ué, então Deus estava errado e a serpente estava certa? Não, é que para Deus, quando os seus olhos se abrem, isso é sinônimo de morte. Quando você começa a enxergar a vida por uma ótica e uma percepção pessoal, isso é sinal que você está morto. E você sabe qual é o grande problema? É que nós hoje vivemos um cristianismo, principalmente no Brasil, com muitas pessoas cegas, desprovidas da capacidade de discernir assuntos espirituais e querendo opinar em assuntos espirituais. E querendo comentar, e querendo falar, isso quando não querem ministrar, mas elas não conseguem ver. Então elas falam, elas têm uma percepção do Evangelho a partir das suas experiências de vida. Eu estava numa reunião em São Paulo, certa vez, com um grupo de apóstolos, e estávamos discutindo fundamentos importantes para a igreja brasileira. São 6 caras, e me convidaram para estar lá, e falaram assim para eles, por favor, opine qual o ponto que você acha importante tratar dentro do cenário brasileiro da igreja. Um falou assim, a gente tem que falar bastante sobre as 5 graças ministeriais. Outros falaram assim, a gente tem que falar sobre o propósito eterno de Deus. E quando chegou em mim, eu falei, eu sugiro que a gente possa avançar no assunto paternidade, porque nós estamos vivendo uma geração de órfãos. Quando eu falei isso, um dos pastores que estava presente se levantou e falou assim, eu não concordo com a posição do Cristo. Eu falei, nossa, era uma reunião para cada um dar sua opinião, eu só dei uma opinião. E eu fiquei pensando comigo, por que o cara ficou tão bravo? E ele começou a falar de uma forma enfática, não, paternidade não, porque paternidade tem muita manipulação, porque paternidade tem isso, paternidade tem aquilo. E eu vi ele falando, e eu vi o jeito que ele ficou, e eu pensei assim, tem algo errado aí. Quando ele terminou de falar, eu levantei a mão e falei, posso só te fazer uma pergunta? Eu acho que ele ficou caiu em si do jeito que ele estava. Ele falou assim, desculpa, Cris, lógico que você pode. Eu falei assim, não, só quero te fazer uma pergunta. Como que foi a tua relação com o teu pai? O cara travou. Quando eu perguntei como foi a sua relação com o seu pai, parece que eu soltei uma bomba na mesa. Ele travou. E ele começa a contar então uma história, que quando ele tinha 12 anos de idade, ele ia passar por uma cirurgia, o pai dele entra no hospital e fala para ele assim, olha, eu não vou poder ficar com você, que eu marquei um encontro com uma garota de programa, e eu vou sair com ela, não vou estar com você na cirurgia. E aquele cara contou essa história de quando ele tinha 12 anos, como se tivesse sido ontem. Aquela história até hoje era marcada na vida dele, de uma forma negativa. E quando ele começa a contar essa experiência negativa com o pai, eu não precisei nem terminar. Os outros pastores que estavam na mesa falaram assim, você não pode querer interpretar assuntos bíblicos a partir da sua história. Você está tentando falar de paternidade a partir da tua dor. E por que eu estou contando isso para você? Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós carrega algum tipo de marca. Se você não passou e não teve uma experiência com a cruz, toda interpretação que você faz da Bíblia, toda interpretação que você faz das palavras que são ministradas nessa casa e nesse púlpito, são a partir de uma ótica pessoal e egoísta, aquilo que faz sentido à tua mente, aquilo que convém ao teu entendimento, e isso é muito frágil, isso te impede de crescer, porque você só ouve através de um filtro, que é o filtro das tuas percepções, e isso foi uma herança maldita que nós recebemos de Adão. Quando Adão tem os seus olhos abertos, aquilo para Deus era a morte. Adão continuava caminhando, ele estava morto e não sabia, e muitos de nós estamos assim, muitos de nós não percebemos essa cegueira instalada, perdemos a capacidade de diagnóstico. Sabe o que é isso? As pessoas hoje estão dentro das igrejas e não sabem mais a diferença do certo e do errado, elas não sabem mais discernir entre o bom e o ruim, elas não sabem mais medir, mensurar, se uma palavra vem do Espírito ou se uma palavra vem simplesmente para massagear a sua alma.
Nós perdemos essa capacidade de diagnóstico, e o profeta Isaías, que é um dos profetas mais messiânicos das Escrituras, que teve uma experiência poderosa de ter os seus olhos abertos, porque a Bíblia conta dezenas, centenas, milhares de histórias de homens que precisaram ter os seus olhos abertos para recuperar a capacidade de diagnóstico. Isaías foi um, ele já era profeta, quando ele escreve: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando Isaías vê o Senhor, seus olhos se abrem, e quando seus olhos se abrem, a capacidade de diagnóstico é restaurada, e ele fala assim: então eu percebi que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando os olhos se abrem, eu volto a ter diagnóstico. Se Isaías precisou ter os olhos abertos já como profeta, você imagina quantos de nós ainda temos a necessidade de pedir: Senhor, abre os olhos do meu espírito, para que eu possa voltar a ver. Isaías escreve no capítulo 5, versículo 20: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Quem está dizendo isso? Quem teve os olhos abertos, que sabe o perigo de você caminhar numa sabedoria a partir da sua própria percepção. Aquele que julga todos, mas não consegue perceber que o seu julgamento é humano, é natural, é uma ótica equivocada. Então, quando o homem entra nesse lugar, desde Adão, de perda do diagnóstico, sem conseguir discernir o certo e o errado, Deus precisa construir um caminho de volta. Deus precisa produzir de alguma maneira no homem o discernimento que o que ele está vivendo está errado. Então vem a lei não como uma solução, a lei é um aio, a lei é um condutor, a lei é simplesmente para mostrar para o homem: olha, isso é certo, isso é errado. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir numa farmácia e subir numa balança para ver o seu peso? O que você vê normalmente é bom ou ruim? A maioria de nós foge da balança. Por quê? Porque a balança vai te dar um diagnóstico daquilo que você imagina que não esteja bem, mas quando você sobe ali e fala assim: nossa, eu estou acima do peso. O que ela te deu? Um diagnóstico. Agora, você já viu em algum lugar do mundo alguém descer da balança e emagrecer? Uma balança que você sobe, te dá o peso, daí você digita o quanto você gostaria de pesar e você desce e você emagreceu. Não, porque a balança ela não tem o poder de solução da tua realidade, ela só te dá o diagnóstico. Por que eu estou contando essa história? Para você entender o que é a lei. A lei não tem o problema de solucionar a lei não tem a capacidade de solucionar o teu problema. Ela tem só a capacidade de te dar o diagnóstico. Você é um pecador, você falhou aqui. Ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia. Deus precisou colocar uma balança digital na nossa frente para falar: você não consegue. Você está entendendo que você é mau? Você está entendendo que você é ruim? Isso acontece em toda a antiga aliança. Mas quando Jesus vem, Ele não vem só com uma balança, Ele vem com a solução. Ele não vem só para mostrar o pecado, Ele vem retirar o pecado. Então Ele constrói um novo cenário na humanidade. Ele restaura no homem a capacidade de ver que havia se perdido. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. O que o Senhor vem produzir em nós? Por que Jesus é chamado de luz do mundo? Por que essa realidade precisa novamente voltar ao enfoque dentro da igreja? Sabe, se eu te perguntar aqui, qual foi o primeiro milagre que você viu Jesus operar nas Escrituras? Creio que todos vocês vão se lembrar da bodas de Caná. O que acontece na bodas de Caná? Jesus chega num casamento. Existe algo que os teólogos sempre mencionam, que se chama lei da primeira menção. Todas as vezes que um fato acontece pela primeira vez na Bíblia, tem um princípio que você precisa ficar atento. E Jesus então, no seu primeiro milagre, Ele dá vários sinais daquilo que era o seu ministério, daquilo que de fato Ele veio fazer sobre a face da terra. Por quê? Primeiro, porque Ele estava num casamento. Segundo, porque Ele espera o vinho acabar. Ele não faz o milagre no meio do caminho. E terceiro, porque Ele não multiplica o resto de vinho que tinha na vasilha. Ele podia fazer isso, Ele fez tanto milagre de multiplicação. Mas o primeiro milagre de Jesus não é multiplicação do vinho que sobrou.
primeiro milagre de Jesus é transformar a água em gelo, é transformar a água em vapor, é transformar o estado físico da água? Não, é transformar a água em vinho. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Eu não vim para mudar o estado da tua vida primeiramente, eu vim para mudar primeiramente a natureza da sua vida. Se há uma mudança de natureza, o estado das coisas à sua volta são só consequência. Agora, se você busca um Deus que mude o estado das coisas à sua volta, sem mudar a sua natureza, esse estado é temporal e passageiro e tudo volta como era antes. É por isso que a gente vê um povo oscilando, porque não tem mudança de natureza, eles estão buscando só uma mudança das circunstâncias. O primeiro milagre de Jesus está falando qual é o alvo dele na sua vida, qual é o alvo dele na minha vida. O que o Senhor quer em você é mudar a tua natureza, porque se Ele muda a tua natureza, Ele muda a tua visão, a visão que Ele quer gerar em você no Espírito, para que você volte a ver. Primeiro os seus olhos naturais têm que voltar a ser cegos, como aconteceu com Paulo. Tem que haver uma mudança de dentro para fora, ou você é organizado por dentro, ou então não adianta tentar arrumar a bagunça que é a sua vida, sem se ordenar primeiro por dentro. Você não tem como controlar por fora aquilo que está bagunçado por dentro. E é por isso que a gente vê hoje cegos tentando conduzir outros cegos. São pessoas que não enxergam, mas tentam apontar cenários externos de excelência. Igrejas grandes, organizadas, bem feitas, só falta uma coisa: a vida, a natureza. Só que isso arrebanha uma multidão de gente, porque são cegos conduzindo outros cegos. E aí a gente se pergunta: nós corremos o risco de estarmos vivendo nessa realidade e estar opinando sobre a maneira com aqueles que estão vendo e querem nos conduzir a um lugar de ver, podem fazer isso. Você sabe qual que é a maior dificuldade de quem não vê? É tentar opinar naquilo que quem está vendo está falando. A grande dificuldade de hoje, de homens de Deus nessa nação, é porque eles estão falando com pessoas que não veem. E as pessoas que não veem, elas têm outras pessoas que são mensageiros, são cegos, que falam exatamente aquilo que o que não vê consegue entender. São pessoas que são atraídas pela sua própria concupiscência, elas estão no lugar e querem permanecer nesse lugar. Olha o que 1 Coríntios 2, do 13 ao 15 diz: aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Preste atenção nisso: comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Você entendeu o que Paulo está falando? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Essa palavra me chamou tanto a atenção. Eu estava escrevendo isso, eu nunca falei sobre isso, mas eu estava escrevendo isso essa tarde, e o Senhor me falou assim: toma cuidado, gravidade zero, de que tentar comparar coisas que são naturais com coisas espirituais, porque coisas espirituais só podem ser comparadas com coisas espirituais. Se você tem uma mente natural e tenta comparar o seu pensamento com a mente do teu pastor, que é uma mente espiritual, vai dar choque, você não vai entender nada. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e não é discernido por ninguém. Então isso precisa ficar muito claro dentro de nós, principalmente dos ambientes onde congregamos, que coisas espirituais se comparam com coisas espirituais. Isso elimina muitas discussões dentro do ambiente da igreja, Adriano. Quando nós passamos a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Eu ouvi o irmãozinho falar tal coisa. Calma aí, esse irmãozinho é alguém que está chegando agora, tem uma mente natural, ou é uma pessoa madura na fé, cheia do Espírito? Você vai comparar o que um neófito está falando com aquele que é o teu pastor, um homem maduro na fé está falando? Você coloca no mesmo patamar uma medida espiritual com uma medida natural? E muitas vezes nós estamos fazendo esses tipos de julgamento, entrando em discussões tolas por comparar coisa natural com coisa espiritual. Esses dias a minha esposa estava ministrando num retiro de jovens, e ela está falando da corte.
E daí ela falou assim: não tem como comparar corte com namoro. Qual é a pessoa em sã consciência que vai falar assim: não, Deus tem um padrão menos excelente que a corte para preparar alguém para o casamento? É mais legal realmente você poder tocar, beijar, sentir, curtir. Não, tem um padrão que é mais alto. Ah não, mas Deus permite, sabe, não tem como comparar uma coisa com a outra. Nós estamos falando da decisão mais séria da vida, que é com quem você vai casar. Porque se a gente não trata com a seriedade esse período da escolha, as consequências vêm. Eu cuido de casais há mais de 20 anos. Você sabe o que é você ver uma mulher sendo oprimida, sofrendo durante toda uma história no casamento, porque fez uma escolha errada? Ou seja, nós fazemos como igreja inúmeros cursos de casais, mas nós não estamos dando o enfoque necessário nessa área, nesse período de preparação para o casamento. Fizeram uma pesquisa esses dias, perguntaram num retiro da Lagoinha, uma multidão de jovens, 80% dos jovens tinham relações sexuais com as suas namoradas, dentro da igreja. Qual é o tipo de casamento que nós estamos produzindo hoje? Porque nós queremos comparar coisas espirituais com coisas naturais. Ah não, corte é muito, eu prefiro. Não é o que você prefere, é o que vai te conduzir a um caminho mais excelente. Então as nossas comparações, elas nascem da maneira como nós estamos enxergando. Se nós não enxergamos, nós insistimos em comparar coisas naturais com coisas espirituais. É uma mente que nasceu em Cristo para ser coletiva, querendo comparar pensamento coletivo com pensamento individual. Eu falava ontem na igreja a respeito do amor. Quantas pessoas com conceito equivocado do que é amor? Ah, porque o jeito que falou comigo, o cuidado. Amor não é isso. O amor que nasce em Deus é um amor que corrige, é um amor que suporta, é um amor que crê, é um amor que é paciente. E nós temos tido sempre, eu ouço isso hoje. As igrejas que estão conectadas a nós em diferentes partes do mundo, diferentes partes de cultura, os problemas seguem sendo os mesmos. Pessoas que deixam a igreja e falam assim: essa igreja não tem amor. O que é o amor que você define? Qual é o teu conceito de amor? Se você não consegue enxergar do mesmo lugar que Deus enxerga, o teu conceito de amor continua sendo hedonista, egoísta e individual. Eu defino como amor aquilo que produz algum tipo de bem para mim. Ah, por que eu amo o Adriano? Ah, porque o Adriano é um cara que eu gosto, porque ele é legal comigo. Mas o amor não é isso. O amor é sacrificial. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor, ele é incondicional. Quantos de nós estamos tentando entender amor a partir de uma ótica de network? Eu me relaciono com alguém porque tenho algum interesse nesse relacionamento. Isso não é amor. Então a gente traz conceitos do mundo para dentro da igreja, porque a gente compara assuntos espirituais com assuntos naturais. Você pode seguir, meu irmão, conduzindo a sua vida como cristão, sem enxergar o reino, sem enxergar pela mesma lente que o Senhor está enxergando. Você pode seguir como cristão sem se sujeitar a ninguém, fazendo as coisas do teu jeito, até com boa intenção. O problema é o seguinte: será que o que você está fazendo, Deus está recebendo? Eu gosto muito do texto que fala que Deus, quando vai pedir a Abraão, seu filho, fala assim: Abraão, eu estava até conversando com eles no carro, eles estavam me perguntando a respeito se eu conheço um pouco do Alcorão, da história do islamismo. Eu estava contando para ele um pouco que eu sei do assunto, de como o Alcorão foi construído como uma premissa para tentar explicar Ismael como primogênito. Essa é a história do Alcorão. A realidade é que Deus, na Torá, na Bíblia, Deus, quando pede a Abraão seu filho, fala assim: Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho. Calma aí, Abraão tinha quantos filhos? 2. Quando Deus fala com Abraão, ele fala assim: me entrega o teu filho, me entrega o teu único filho. Será que Deus esqueceu que Abraão tinha 2 filhos? Será que Deus teve um lapso de memória no momento e falou: teu único filho, nossa, me esqueci, tem Ismael também? Evidente que não. Quando Deus fala: me entrega o teu filho, teu único filho, Deus está nos explicando algo. Eu não reconheço nada que você faça na força do seu braço.
eu não reconheço nada que você faça que eu não tenha pedido para você fazer. Então a vida não se trata de você fazer com boa intenção coisas para Deus, é saber se o que você faz é o que Ele quer receber. Senão Deus não reconhece. Ai, que Deus injusto. Não, depende, qual que é o teu padrão de justiça? A gente precisa entender a Deus a partir dele, não a partir de nós. A nossa mente é muito limitada. Quantos estão entendendo? Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18 fala assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo nos alerta sobre a importância de iluminar os olhos do entendimento para que você volte a ver. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Uma é antes de ver e outra é depois de ver. Alguém bem intencionado que fazia as coisas com convicção e ele estava convictamente errado. Pode ser que você tenha muita convicção do que você faz, isso não quer dizer que você esteja certo. Enquanto os nossos olhos não são abertos, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos discernir. Antes da queda, Adão conseguia ver. Você sabe que a relação de Deus com Adão era tão incrível, porque eles viam a mesma coisa. Adão é chamado para colaborar na criação, para participar dando nome, nomeando, dando destino, dando direção, porque ele via pela mesma ótica de Deus. O que é a morte? O que é a cegueira? O que foi o mais trágico que produziu? O distanciamento da maneira como Adão via as coisas e a maneira como Deus via as coisas. Adão passa a ver tudo a partir de uma ótica pessoal e egoísta. E ele, como ele tinha recebido o poder de dar nome às coisas, ele começa a dar nome tudo errado. Deus não retirou dele o poder de dar nome. Você vai dar nome. Só que Deus, por exemplo, chama a mulher de ajudadora idônea. Que na realidade, a palavra correta, se traduzida literalmente, é opositora idônea. A mulher foi colocada na vida do homem para ver por um ângulo que o homem não vê. Não é para ser contra, é para ver por uma ótica que o homem não vê, ampliar a visão do homem. Isso é o sentido de opositor idôneo. Deus nunca chamou a mulher como Adão chamou. Adão vai e dá nome à mulher depois da queda. Depois de uma ótica distorcida, ele chama a mulher de Eva, mãe. A palavra Eva é mãe. Ou seja, foi Adão que começa o processo de rebaixar a posição da mulher criada por Deus. Deus colocou ela como uma opositora idônea. Adão chama ela do quê? De mãe. Isso permeia todo o judaísmo depois. A mulher foi colocada rebaixada a uma posição que ela não era contada no censo, ela não podia ler as escrituras, ao ponto que Deus tem que criar uma lei do divórcio para poder tirar a mulher de uma situação de opressão que ela vivia, porque ela poderia ser repelida pelo seu marido e ser colocada de lado, de escanteio, e ele se casava novamente e ela ficava lá. O divórcio vem para libertar a pessoa que estava numa situação onde ela era simplesmente deixada de lado, porque desde a queda, Adão passa a ver por uma ótica diferente de Deus, e começa a dar nome a partir da sua percepção pessoal. Quando a palavra culto surge na Bíblia, a palavra culto nasce quando Deus fala assim: Adão, eu estou te dando tudo isso para você cultivar. A palavra culto, ela se origina de cultivo. Sabe o que significa para nós culto hoje? Culto não é você vir uma vez por domingo na igreja e passar 2 horas, fazer 3 canções de louvor, dar um momento de oferta e dar uma palavra. A gente reduziu o culto a isso, a nossa mente adâmica. Agora o culto é como eu administro tudo que Deus confiou às minhas mãos, como eu administro minhas relações, como eu administro minha casa, como eu administro minha família, como eu administro a minha relação com aqueles que Deus colocou sobre a minha vida para cuidar de mim, como eu caminho em obediência. Jesus falou assim: olha, se você me ama, você obedece minhas palavras. Então, até ontem eu falava sobre isso na igreja, eu vejo muitas pessoas falando assim: meu pai, meu paizão, cara, para mim não muda nada,
Porque você pode me chamar de pai, pode falar que me ama, pode mandar WhatsApp, me mandando um monte de palavra linda. A realidade que prova o teu amor é você obedece o que eu falo. Porque se você não obedece o que eu falo, você não me ama. Eu prefiro um filho que não mande nenhuma mensagem de coraçãozinho para mim, me obedeça, do que fala, paizão, te amo, papai, faz tudo diferente do que eu pedi. E Jesus fala isso. O amor se manifesta primeiramente na obediência. Então nós fomos perdendo a capacidade de entender o conceito das palavras em Deus para uma visão pessoal. Isso para culto, isso para mulher, isso para aquilo que é bem ou mal. O que é bom para você? Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, bom mestre. Ele falou, não me chama de bom. Por que não me chama de bom? Porque o seu conceito de bom não é o mesmo que o meu. Para você, bom é o que produz algum benefício próprio, porque essa é a mente adâmica. O que é bom? É o que produz alguma coisa boa para mim. O que é bom para Deus? É o que cumpre propósito. Criava um dia, acabava, viu Deus que era bom, cumpriu um propósito. Por que Jesus não podia ser chamado de bom? Porque ele ainda não tinha ido para a cruz, ele veio para isso. Esse pastor não é bom. Por quê? Qual que é o teu conceito de bom? Não fala o que você quer ouvir? Fala de um jeito que você não gosta? As palavras que te confrontam? A gente perdeu a capacidade de discernir, porque nós estamos cegos. E quando a gente fala de amor, qual o teu conceito de amor? O amor que a Bíblia nos expressa como amor ágape, incondicional, é uma coisa. Sabe qual que é a base da nossa conceituação de amor? É o narcisismo. Sabe, o oposto do amor de Deus é o narcisismo. O centro de tudo que eu chamo de amor sou eu mesmo. Então, na verdade, o que eu amo tem como fim eu mesmo. E quando Deus diz que ama, o fim é sempre o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Eu amo de tal maneira que eu quero ser presenteado. É o oposto. O narcisismo tem como centro ele mesmo. O amor de Deus tem sempre como centro o outro. Jesus amou e se deu. Nós amamos e queremos receber. Porque há uma distorção, um descompasso muito grande daquilo que nós estamos vendo com o que Deus está vendo. O homem perdeu a compreensão do que de fato tem valor na vida. Pergunta para quem está do teu lado, o que você tem, o que você dá valor na vida? O que tem valor de fato para você? Me fala, eu queria que você pensasse por um segundo, o que tem valor de fato na sua vida? Pelo que você vive, pelo que você levanta e dorme todos os dias. O que mexe com você? Eu estava contando para eles quando a gente estava vindo no carro, um pouco dessa última viagem minha ao Japão, e o Japão sempre foi um marco na minha história de algumas fases interessantes. Minha mãe, há 2 anos atrás, teve um câncer, e eu tinha uma viagem marcada ao Japão, e eu falei assim, Senhor, se eu for para essa viagem, eu posso voltar e não ver minha mãe, não chegar a tempo do velório. Eu levo quase 3 dias viajando para chegar ao Japão. E o Senhor falava para mim assim, vai. Você sabe o que é você sair da sua casa, com a sua mãe num estado terminal, correr o risco de estando lá, não vê-la, e você ir, porque você ouviu. O que eu estou querendo te dizer é o que te faz levantar, até onde você está disposto a ir, pelo amor que você diz ter por esse Senhor. Quando eu disse ao Senhor, eu te amo, eu fui provado nesse meu amor por Ele até o fim. O ano passado eu tive uma outra experiência dessa de novo numa viagem ao Japão. 1 mês antes de eu sair, meu filho começa a sentir dor no ouvido, o ouvido dele começa a sangrar, ele vai no médico, simplesmente da noite para o dia, um diagnóstico de um tumor. Ele passa por uma cirurgia 2 dias antes de eu sair, não tinha nem dado o diagnóstico, já tinha perdido a minha mãe, não tinha nem dado o diagnóstico se era maligno ou benigno, e no meio daquela situação eu começo a orar e o Senhor me fala assim, vai. Eu falei assim, não é possível. Você sabe o que é você pegar um voo de 24 horas e entrar dentro do avião chorando? Pensa um lugar que você tem tempo para pensar na sua vida, é um avião que você tem 10 horas no primeiro voo, 14 na segunda parte. Você não tem nada para fazer a não ser pensar. E eu falando assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui?
eu só estou aqui porque eu te amo, e porque obedecer a tua voz é o que consumiu a minha vida. Eu estava lá quando eu recebi a notícia que não tinha sido nada, meu filho foi completamente curado, eu estava no meio. Tem respostas que você só vai receber de Deus no meio da jornada. Tem respostas que você só vai receber de Deus no meio do teu caminho, da trajetória de obediência. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar, Abraão poderia ter falado assim, não, primeiro me mostra, depois eu vou. Deus não responde quando você questiona, Deus responde quando você obedece. O problema é que nós estamos numa geração muito questionadora e pouco obediente, e isso vai nos distanciando de Deus. Você pega essa guerra constante em toda a história humana, é para distanciar o homem de uma visão espiritual e seduzi-lo para que ele continue sem ver, preso pela aparência. Isso é o maior problema dessa geração, irmãos. Eu estou aqui com 2 amigos meus de infância, que a gente cresceu junto. Na nossa época não tinha celular, não tinha redes sociais. Eu fui fazer faculdade em Campinas, eu tinha que alugar, vocês nem sabem o que é isso, eu tinha que alugar uma linha telefônica. Quando a gente conseguia alugar telefônica, a maioria das repúblicas, na época da faculdade, os caras tinham que ligar de orelhão. A minha república era chique, eu tinha uma linha de telefone alugada, e daí a gente conseguia falar com a nossa... Cara, era muito menos focado em imagem do que é hoje a vida. Quantos de nós confundimos quem nós somos com as nossas redes sociais, com a opinião das pessoas com relação à nossa imagem? E isso tem uma estratégia das trevas, é te prender na aparência. Você está tão focado na aparência que você esquece de quem você é. Você está tão preocupado com o externo que você esquece do que está acontecendo dentro de você. E você sabe que essa estratégia nunca mudou. Essa é uma estratégia do inferno desde que o homem deixou de ver. Agora deixa eu deixar ele preso aqui, nesse olhar natural. Mateus 4, 8, 9 fala assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe. A quem a Bíblia se refere que o diabo está transportando e mostrando algo? A Jesus. O diabo está usando com Jesus a mesma estratégia que ele usou com Moisés, a mesma estratégia que ele usou com Davi, a mesma estratégia que ele usou com Samuel: confundir naquilo que se vê. Deu certo com todo mundo. A Bíblia não fala de ninguém como Davi, com um homem segundo o coração de Deus. Mas o diabo pegou o cara, seduzindo ele com a imagem de uma mulher tomando banho, ao ponto desse cara, segundo o coração de Deus, fazer uma insanidade de mandar matar o seu amigo para ficar com a mulher dele, porque foi seduzido pelos olhos. E o diabo pensa assim: se essa estratégia funcionou com Davi, se essa estratégia funcionou com Moisés, se essa estratégia fez até Samuel se equivocar, prender os olhos na aparência, é assim que eu vou derrubar Jesus. Ele só não contava com uma coisa: Jesus foi a única pessoa na história que não nasceu cego. Ele nasceu vendo as realidades espirituais. Quando a palavra diz mostrou-lhes os reinos desse mundo, a palavra mostrou-lhes significa expôs a sua visão. Ele colocou diante da vista de Jesus todo o poder, todos os reinos que ele tinha, e ofereceu a Jesus. Só que Jesus, ele via além das realidades naturais. O único que não nasceu cego. Todos nós nascemos cegos. A questão é: será que ainda permanecemos cegos? Quantos aqui têm convicção que os seus olhos espirituais já foram abertos? Quantos de nós temos convicção que não somos mais seduzidos pelas coisas que se veem? Essa é a grande questão dessa noite. Você conseguiria me responder com convicção: meus olhos espirituais são abertos, eu não sou seduzido por nada que se vê? Só há uma maneira de você viver isso, é tendo uma experiência real com a cruz. Porque a cruz, ela rasga o teu homem exterior, preso a uma visão natural, e te abre o entendimento da vida a partir do homem interior. Sem uma experiência com a cruz você não consegue. E por que você acha que hoje o evangelho tem tudo menos a mensagem da cruz? E existe uma limitação na visão natural. Como eu disse, o próprio Samuel, quando chega diante da casa de Jessé,
Samuel 16:7 fala assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Eu acho que dos caras do Antigo Testamento, Samuel foi um dos maiores profetas. Se perdeu na aparência. Se Samuel se perdeu na aparência, quantos de nós aqui estamos correndo o risco todos os dias de estar julgando tudo e todos em virtude da aparência? A visão natural, ela é imediatista, ela é superficial, incapaz de discernir propósito. Como ministro do Evangelho, eu me relaciono com pessoas de diferentes culturas, classes sociais, o dia inteiro atendendo gente, e vejo que isso tem se repetido em diferentes ambientes, em todos os lugares. Pessoas que seguem tratando outras pessoas pela aparência. E isso é ainda mais triste quando se trata do meio cristão. Pastores que, quando vão se apresentar para outros pastores, falam assim: opa, tudo bem, quem é você? A minha igreja tem tantos membros. Cara, eu perguntei quem é você, não perguntei quantos membros tem sua igreja. Parece que isso virou cartão de visita para falar que você tem alguma relevância. Eu pastoreio quantas igrejas? Eu tenho ministério de tanto. Sabe, quem precisou afirmar a sua identidade em números foi o diabo. Quando Jesus chega em Gadara, ele encontra um endemoniado gadareno, ele fala assim: quem é você? Ele fala assim: nós somos muito. Não perguntei quantos vocês são, perguntei quem é você. Quando fala nós somos muito, ele está querendo afirmar a identidade dele em número. Quem precisa de número para afirmar a identidade não sabe quem é. Quem precisa falar de quanto tem na conta bancária, da sua posição social, da função que ocupa para afirmar a sua identidade, não sabe quem é. A gente só tem uma maneira de conhecer quem nós somos, quando nós primeiros conhecemos a Cristo. Você lembra da história de Pedro com Jesus? É muito interessante, porque Jesus fala assim: o que as pessoas dizem a respeito de mim? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias. Então Jesus está nos dando uma instrução aqui, ninguém vai acertar, ninguém sabe quem você é. Se você vive preocupado com a opinião das pessoas a teu respeito, você está lascado. Cada um pensa o que quer. E daí Jesus faz outra pergunta: e vocês que convivem comigo? Também não sabiam responder, ficaram em silêncio. Daí Pedro tem um lapso, tem um insight, tem uma inspiração do Espírito e fala assim: tu és o Cristo. E quando ele fala tu és o Cristo, Jesus fala assim: então tá bom, agora eu vou te falar, tu és Pedro. Ou seja, quando eu tenho a revelação do Cristo, eu tenho a revelação da minha identidade. Enquanto eu não consigo ver a Cristo, eu não consigo saber quem eu sou. E nós estamos hoje diante de uma igreja de pessoas que não têm identidade. E quando eu não tenho identidade, eu me comparo. Quando eu não tenho identidade, eu quero competir com quem está do meu lado. Quando eu não tenho identidade, eu sou frágil. Sem identidade, eu sou fácil de ser parado em meio às situações adversas da vida. Quando eu sei quem eu sou, naturalmente eu descubro para onde eu estou indo. E quando eu sei quem eu sou, e eu então retomo consciência de origem e destino, nada pode nos parar. Sabe por que você facilmente sucumbe aos problemas? Porque você não consegue ver. Você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você está indo. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Eu costumo dizer para as pessoas: eu tenho o mesmo pastor há 25 anos. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Esses dias antes de sair na viagem, eu estava atrasado para ir para o aeroporto, e eu falei assim: nossa, eu preciso ligar para o meu pastor para ele orar para mim, me enviando. E quando eu liguei para ele, ele começou a orar. Eu senti a voz dele embargada assim de amor, de cuidado, e ele começou a profetizar para mim no telefone e falou assim: essa viagem sua vai ser marcante. Eu sei do trabalho que você tem feito há anos, mas esse ano você vai começar a ver o fruto desse trabalho. E ele começou a profetizar, e eu comecei a chorar ouvindo aquelas palavras. E quando ele desligou, eu falei assim: obrigado, meu pai, eu amo você. Falei para ele. E ele é um cara de poucas palavras assim. E quando eu falei assim: eu amo você, ele falou assim: eu também. Daí eu falei para ele assim: você também se ama ou você me ama?
E daí ele começou a rir, ele falou assim, que pretensão a minha, né? Eu sou tão bom que eu me amo. E daí ele começou a rir, brincar. Eu sei que naquele momento o Espírito Santo falou para mim, é sobre isso que eu quero que você ministre no Japão. A base de toda a relação bíblica é o amor. Não existe paternidade sem amor. E você sabe que por um instante eu fiquei pensando, eu conheço tanta gente especial, o Adriano sabe disso, tantos homens de Deus ao redor do mundo, tantas pessoas que me inspiram, mas ninguém é capaz de me amar como o meu pastor me ama. E sabe o que eu pensei naquele momento, naquela oração? Eu preciso saber desfrutar de cada minuto com ele. Eu não sei por quanto tempo eu vou tê-lo. Essa semana ele completa 71 anos de idade. Eu não sei, mas eu vejo a fragilidade que as pessoas constroem em relações hoje. Trocam de pastor como se troca de roupa para vir à igreja. Não conseguem discernir o que é construir uma relação. Não sabem o que é uma aliança. Quando a gente fala, nós temos uma aliança há 10 anos. Hoje é muito difícil isso. Quando eu falo que tenho amigos de infância aqui do meu lado, quantos de nós sabemos cultivar relacionamentos? Quantos de nós perdemos as coisas com uma fragilidade simples, porque enxergamos a vida sem entender o que de fato tem valor? Relacionamentos que não estão fundamentados em amor, que não foram edificados pelo Espírito, só carregam uma carga de interesse. Então são pessoas que vão mudando de relações à medida que novos interesses surgem. Para eu falar que tem uma relação de amor e de amizade com o Manuel, por exemplo, há 50 anos, nós já tivemos momentos muito difíceis na vida, tanto eu como ele. Por que permanece a amizade? Porque nunca teve interesse em outra coisa a não ser o amor. Eu e o Vitor também passamos de coisas difíceis juntos, até na época da empresa juntos, mas tem coisa que sobrepõe os problemas que a gente atravessa. Poderia citar também nós, né, Adriano? Mas quando você tem aliança, você sabe superar os desafios. Deixa eu te perguntar algo que eu quero que você responda para você. Qual o nível das alianças que você entra? Um dia eu estava numa mesa, eu já falei isso várias vezes, eu não sei porque que eu estou entrando por esse lado aqui, mas Deus sabe. Eu estava numa mesa fechando um grande negócio em São Paulo. Um edifício enorme que nós iríamos construir lá em Taubaté. E essa empresa seria minha sócia. 50% do projeto. E eu estava tudo certo. A gente foi almoçar, enquanto estavam redigindo os ajustes do contrato, e a gente ia voltar do almoço para assinar o contrato. E eu sento na mesa de almoço com aqueles caras que seriam meus sócios, com um contrato enorme, e o cara chega na mesa do restaurante, vem uma menina nos servir muito bonita, e ele fala assim, nossa, eu pegava fácil essa daí, e começa a dar um monte de cantada na menina. Só que o cara é casado, e na hora o Espírito Santo falou assim, você vai entrar em aliança com um cara que não é fiel à esposa dele, vai ser você. E daí a gente almoçou, terminou aquela conversa. Quando eu sentei na mesa do escritório, eu falei assim, cara, eu estou desistindo do negócio. Todo mundo me olhou na mesa e falou assim, como assim? Um negócio que aos olhos naturais seria incrível para mim. E eu falei assim, eu não vou enrolar o jogo. Eu falei assim, cara, o teu comportamento na mesa me fez desistir. Você não é casado? Sou. Cara, você começou a dar em cima da menina na cara dura e falando para mim ainda, se eu pegasse. Se você não é fiel à sua esposa, a mãe dos teus filhos, você vai ser fiel a mim no negócio. O cara ficou roxo na mesa. O cara ficou vermelho na mesa. E vou falar para você, foi uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida, não ter feito um negócio com aquele cara. Se nós entendemos o que é a vida com Deus, se os nossos olhos são abertos, nós precisávamos ser reconhecidos como cristãos, como homens e mulheres de aliança. E infelizmente é vergonhoso o comportamento que nós temos hoje. As pessoas saem de igreja à medida que são confrontadas. Hoje o evangelho ele não cresce através do evangelismo. As igrejas abrem, trazendo pessoas que são infiéis com seus pastores para outras oportunidades que aparentam ser melhores. É triste, porque perdemos a noção do que é uma aliança. E sabe o que a palavra diz? Não separe o homem que Deus uniu. Isso não é só para casamento. A gente tem o hábito de pregar isso em casamento. Você tem convicção que foi Deus que nos uniu no Espírito? Então a gente não pode se separar. Você tem convicção que a gente tem uma aliança no Espírito? Então a gente não pode se separar. É o mesmo princípio de um casamento.
Nós nos tornamos um em Cristo. Fala para quem está do teu lado, você tem noção que eu sou um com você em Cristo? Se Deus nos uniu em Cristo, nós não temos direito de separar. Se Deus te plantou num lugar, nós não temos o direito de desfazer o que Deus fez. Quantas pessoas têm afirmado a sua vida, as suas relações e até mesmo ministério através do carisma. Então você é atraído pelo carisma de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, por favor, preste atenção. Se o apóstolo Paulo, que para mim é o maior cara do Novo Testamento, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele não estaria hypado, ele não teria vídeo com muitos views na internet, ele não seria recebido pela igreja atual, porque ele não era um cara carismático, ele não era um cara atraente à vista, ele não era um cara agradável. O apóstolo Paulo seria rejeitado pela igreja atual. Se tivesse o apóstolo Paulo numa conferência e o David Leonardo em outra, o David Leonardo ia estar bombando e o apóstolo Paulo ia estar com a igreja vazia. Estou falando sério. Agora, você quer que eu te choque ainda mais? Se Jesus tivesse hoje diante da igreja atual, ele não seria recebido. A palavra nos diz em Isaías que ele não tinha beleza alguma. Posso te falar algo? O Jesus que você tem habituado a construir na sua mente não tem nada a ver com o que você pensa. Ele não era loiro, nem tinha olhos azuis. Ele era um cara feio. Porque Deus resolveu, através do Filho, desconstruir tudo aquilo que é aparente. Jesus não veio com aparência visível. Quem reconhecia ele, reconhecia pelo Espírito. Ao ponto do que os guardas, quando foram pegá-lo para crucificá-lo, precisaram pegar uma dica com Judas, porque ele passava desapercebido. Judas falou assim: ó, vou dar um beijo nele, daí vocês vão ver quem que é o cara. Porque ele era um cara normal. Ele era um cara feio, ele era um cara que não tinha aparência nem beleza. Quem você admira? Quem te inspira? Você está atraído por imagem, por carisma, ou você consegue ver pelos olhos do Espírito? Você consegue discernir a fonte de onde você se alimenta? Jesus poderia ter vindo no corpo que ele quisesse, você concorda? No telão lá do céu foi passando um monte de avatar, poderia ter escolhido do Brad Pitt e falar: vamos descer nesse aqui. Ia ter feito o maior sucesso. Mas ele não veio para atrair ninguém através da sua forma ou através da sua beleza. Jesus veio quebrar a lógica visível. Eu quero te dizer algo que eu aprendi com o Senhor. Deus sempre vai esconder o que é essencial naquilo que não atrai os olhos. Deus sempre esconde o essencial naquilo que não é atraente aos olhos. Você tem sido conduzido pelos que os teus olhos naturais te mostram, ou você consegue descobrir esses tesouros de Deus escondidos? Você sabe que os magos, para conseguirem chegar em Jesus, eles precisavam ver o que ninguém estava vendo. Aquela estrela no céu estava disponível para todo mundo, mas ninguém via. Você consegue ver o que ninguém vê? Porque Paulo nos alerta disso. Não coloque os seus olhos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas coloque os seus olhos nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. E eu te pergunto, pelo que você vive, pelas coisas que se veem ou pelas que não se veem? A grande parte, eu posso te ajudar a saber pelo que você vive. Mostra para mim a fatura do seu cartão de crédito. O quanto você investe em coisas relacionadas ao reino de Deus. O quanto você semeia na vida de pessoas. O quanto você honra e reconhece aqueles que te servem. A Bíblia fala: quem honra, honra. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Será que nós temos de fato vivido por aquilo que nós falamos crer? Me fala como você gasta o seu cartão de crédito, como você administra o seu tempo.
e me fala qual é a base das suas conversas no seu dia a dia. Sobre o que você conversa? A sua conversa, o que mais toma tempo nas suas conversas é dinheiro? É negócio? Então o dinheiro é o centro da tua vida. Quando você senta para conversar, você gosta de falar do reino de Deus, do que o Cristo tem feito na tua vida. Quando a gente senta junto, a gente só fala disso. O que toma tempo das tuas conversas? Eu percebo que tem gente que fala que se converteu, teve uma experiência com Jesus, mas você senta para conversar, as conversas são totalmente aleatórias. Tem gente que só sabe falar de dinheiro, tem gente que só sabe falar de negócio, tem gente que só sabe falar de mulher, tem gente que só sabe falar dos outros. O cara se converteu, mas a boca não, continua fofoqueiro dentro da igreja. E pior, quando quer dar aparência de espiritual. Não, vamos orar pelo pastor, porque eu fiquei sabendo. Pelo amor de Deus, irmão, você quer espiritualizar a fofoca, daí é o pior do mundo. Então aqui tem 4 patamares para saber se de fato a vida de Cristo nos absorveu. Dá uma olhada, dá uma passada na sua fatura do cartão de crédito. Dá uma olhada em como você administra a sua agenda e quanto do seu tempo você gasta de fato com coisas que têm valor e são eternas. Pega a base das tuas relações, com quem mais você gosta de estar e conversar sobre o quê? Eu só estou te dando um espelho, porque a Bíblia fala, Paulo fala isso. Se você não consegue se ver, então olha no espelho, porque você pode olhar por espelho e por enquanto você se vê em partes, mas vai chegar um momento que você vai ver face a face, e daí você vai se ver como você de fato é visto. É o que o apóstolo Paulo fala. Pode ser que hoje você tenha uma imagem de si mesmo distorcida. Você pensa assim, cara, eu sou um cristão, eu estou indo na igreja todo domingo. Você está vendo em partes, irmão. Pede para Deus abrir os teus olhos para que você possa se ver como de fato você é reconhecido no mundo espiritual. E eu só estou te dando algumas dicas, alguns balizadores que podem te ajudar a perceber que caminho você tem trilhado. Eu vou repetir: como você usa o seu dinheiro, como você administra o seu tempo e sobre o que você fala, em quais rodas de conversa você senta. Isso fala muito de quem nós somos. Todas as pessoas que caminham comigo, eu procuro falar: toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado com quem você senta para conversar. A gente precisa saber se relacionar com todo mundo, mas não é todo mundo que você traz para dentro da sua casa, não é todo mundo que você conversa sobre todos os assuntos. Amizades não tem a ver afinidade. Eu gosto de estar junto. Amizade não é afinidade. Se você nasceu de novo e a tua vida pertence a Cristo, as suas amizades têm que ter propósito, não afinidade. O fulano e tal é legalzinho, mas não tem propósito em você estar junto. A nossa vida não nos pertence mais, irmãos. Ele foi rejeitado por todos aqueles que viam a ele com os olhos terrenos. A Bíblia fala assim, João 1,11: veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Será que essa palavra foi só para os judeus ou serve para a igreja hoje? Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Nós não estamos recebendo a Cristo. Nós estamos querendo viver que tipo de evangelho que seja atraente aos nossos olhos, que satisfaça a nossa própria concupiscência. Efésios 1, 17 e 18, a oração de Paulo, a oração do cara que teve os olhos abertos, ele fala assim: que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e ilumine os olhos do vosso entendimento. Vê pelo Espírito, ser livre da aparência, discernir o que é eterno. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Eu estava falando com meu amigo agora no carro, falei assim: cara, que alegria que eu tenho hoje de poder conversar com você sobre assuntos do Espírito. Isso era impossível anos atrás. Quantos anos eu orei para que ele se convertesse? Eu falava, parece que eu estava falando em FM, ele ouvia em AM, não entendia. Era impossível conversar das coisas que a gente conversa hoje. Você sabe a alegria que é você ter alguém que você ama, que nasceu do Espírito, que agora você consegue falar a mesma linguagem. A linguagem de quem está no Espírito é inacessível para quem está no natural, para quem está na carne. E eu não estou falando de quem está fora da igreja, estou falando dentro da igreja. Às vezes eu estou pregando e a pessoa está ouvindo tudo que eu estou pregando por uma outra frequência.
É impressionante quando acaba o culto, alguém chega a falar para mim: pastor, essa palavra, porque você falou isso, eu falo assim: cara, eu não falei isso. Da onde que ela tirou isso? Porque as pessoas interpretam a partir de uma própria, uma lente pessoal. A visão aberta transforma a nossa vida. Repita comigo: se os meus olhos se abrirem, minha vida é transformada. Atos 9:18 diz assim: caiu-lhes dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Quantos aqui querem que as escamas que ainda estão nos seus olhos caiam nessa noite? Quantos aqui podem falar assim: Senhor, recupera a minha visão? Repita comigo: Senhor, recupera a minha visão. Eu preciso voltar a ver. Quando os olhos se abrem, tudo muda. Se lembra da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17? Tu dizes: rico sou, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que tragédia! Que tragédia! Sabe tu que está falando do mundo? Não, está falando de um tipo de igreja, que está vivendo uma cegueira tão grande que fala assim: eu sou rica, sou grande, tenho influência, tenho poder, tenho estrutura, sou reconhecida. E Deus olha e fala assim: cara, você não está entendendo nada. Pobre, miserável, cego. Você já imaginou o que é isso? O seu diagnóstico está tão distorcido que você acha que você está arrebentando, e Deus fala assim: cara, você está. Nós estamos afirmando relevância em número. Nós estamos sendo influenciados pela estrutura. Se tem estrutura grande, nós entendemos que Deus está ali. Não tem, gente, veja o ministério de Jesus. Eu tenho falado para pastores que falam assim para mim: Cristiano, que luta, a minha igreja tem só 20 pessoas. Assim, só? Você está quase com o dobro de discípulos que Jesus teve. Ele transformou o mundo com 12 cabeças de bagre. Você está com 20, você está reclamando? Jesus, quando foi para a cruz, todo mundo vazou, ficou só João do lado dele. E você está reclamando que as pessoas estão sendo infiéis, inconstantes. Irmão, se Deus confiar uma pessoa a você, cuide como se tivesse uma multidão. Inúmeras pessoas hoje estão sendo seduzidas por esse evangelho visível, temporal, egoísta. Escolhem as igrejas pela arquitetura, pela qualidade da estrutura, não possuem discernimento do que significa alimento espiritual. Eu quero ler para vocês um último texto para a gente poder caminhar para o fim, que é o que transforma a história de Paulo. Atos 26, 13 e 19. Aqui é Paulo descrevendo. Paulo está diante do rei Agripa e ele fala do que aconteceu com a sua vida. Sabe o que eu queria? Que você lesse esse texto imaginando você contando a sua história a partir de hoje. Que houve um dia na tua história, um antes e um depois, onde seus olhos se abriram. Eu sei descrever exatamente o dia que meus olhos se abriram. Não quando eu estava no mundo. Eu entreguei minha vida para Jesus, sempre amei o Senhor. Eu tenho 28 anos de evangelho, de conversão. Mas eu tive uma experiência 15 anos atrás, quando eu estava pregando numa conferência na Venezuela, que literalmente o Senhor me rasgou. Meus olhos se abriram naquele dia, e eu comecei a ver algo que eu não via. Eu chorava, eu pegava meus esboços e falava assim: o que está escrito aqui? Eu voltei para o quarto do hotel naquela noite, depois de uma ministração, e eu chorava, falei assim: o que eu vou pregar amanhã? Era meia-noite, quando o apóstolo Lucas Marques, que por sinal vai estar na conferência com a gente esse ano lá em dezembro, faz tempo que ele não vem ao Brasil, o Adriano conhece ele. Ele bate no meu quarto, meia-noite, fala assim: eu vi o que aconteceu com você durante o culto, eu quero te ajudar, eu quero ser um Ananias na sua vida, eu quero te dar a mão, porque eu sei que os teus olhos se abriram. E ele começou a falar para mim, e parece que depois de 15 anos de evangelho, eu estava redescobrindo tudo, com mais clareza, com mais exatidão. Mudou completamente a minha percepção da vida.
A minha oração hoje é que os teus olhos se abram, que vocês compreendam a responsabilidade de ser igreja aqui em Arujá, que vocês entendam o chamado que Deus trouxe desde lá de trás, da onde eu conheci Gravidade Zero, a palavra que está sobre vocês, que vocês possam despertar para aquilo que o Senhor tem para esses dias, e que vocês possam dizer um dia, como Paulo disse, relatando a experiência dele para o rei Agripa. Olha só, Atos 26, 13 e 19. Ao meio-dia, rei, eu vi no caminho uma luz do céu. Eu vi. Paulo não foi transformado num seminário de teologia. Paulo não foi transformado numa conferência. Paulo não foi transformado porque alguém orou por ele. Paulo foi transformado porque ele viu. Você precisa ver. Se você não vê, não adianta o Papa vir orar por você. Não adianta o apóstolo dos apóstolos orar por você. Não adianta derramar óleo na tua cabeça. Você tem que abrir os teus olhos. Ao meio-dia eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi. Repita comigo: se eu vejo, eu ouço. Porque os nossos sentidos foram distorcidos. O homem que não é conduzido pelo Espírito, ele é conduzido pelos 5 sentidos. Deixa eu me deter um parênteses aqui para explicar isso para vocês. Quando Adão perde a capacidade de ver, ele perdeu a capacidade de viver pelo Espírito, e ele passa a se tornar um homem sensorial. O ser humano se tornou desde a queda sensorial. Os 5 sentidos é o que trazem todas as informações para a sua alma. Então você sente a partir do que você vê, a partir do que você ouve, a partir do que você cheira. Somos totalmente sensoriais. Nós nos tornamos exatamente como um cachorrinho, instintivos. Sabe aonde os 5 sentidos são sarados? No Getsemane, quando Jesus, representando a igreja, sangra pelos poros, e ele começa então a remir os 5 sentidos, para que o homem pudesse voltar não mais a ser governado pelos sentidos, mas pelo Espírito. O homem espiritual, ele não é mais sensorial, ele não é mais conduzido pelo que os olhos naturais mostram, porque a palavra que Jesus usa quando ele abre os ouvidos daquele que é surdo, efatá, não diz respeito somente a abrir os ouvidos, é romper novamente os sentidos do Espírito. Então toda pessoa na Bíblia que tem os olhos espirituais abertos, ela volta a ouvir. Se você não vê, você não ouve. Mas quando você volta a ver, você volta a ouvir. Quem não consegue ver, não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas quando os seus olhos se abrem, a primeira coisa que você ouve é Deus falando contigo. Paulo abriu os seus olhos, e quando ele abre os seus olhos, ele ouve Deus falando com ele. Se os seus olhos se abrirem, você vai ouvir novamente o Espírito falar com você. Caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você consegue imaginar essa cena? Seus olhos acabam de ser abertos, você começa a ver uma luz, e de repente você ouve uma voz que você nunca ouviu, numa outra língua. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te colocar como ministro. Todas as vezes que você passa a ver, você entende a sua missão. Se os seus olhos se abrem, sua missão é revelada. Se os seus olhos não se abrem, você não sabe por que você vive. Põe-te de pé, porque te apareci por isso, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas da quais aparecerei ainda, livrando-te deste povo dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos. Se os teus olhos forem abertos, Deus vai te usar para abrir os olhos de outras pessoas. Agora aqui tem uma parte bem pesada: te abrires os olhos, e das trevas te converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Sabe o que aqui a Bíblia está dizendo? Que ser cego não é só deixar de ver. Ser cego é passar a se tornar escravo do diabo. Você, quando você volta a ver, você não só recupera a visão, você é livre da influência do diabo sobre a tua vida. Paulo recebe essa palavra e fala assim:
para abrir-lhes os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sabe pelo que eu e você temos que viver? Por uma visão celestial. A tua visão é natural ou celestial? Você tem uma visão celestial? Você sabe para onde você está indo? Se eu te perguntar agora, para onde você está indo? Sabe o que me sustentou nos últimos anos da minha vida, diante de tantas lutas que enfrentei? Saber para onde eu estava indo. Porque se você não sabe para onde está indo, você para nos primeiros obstáculos que surgem. Paulo passa a viver por uma visão celestial. E isso aqui é um princípio apostólico. Nós, como igreja, precisamos viver por uma visão celestial, não por uma visão pessoal. Eu não tenho uma visão pessoal do Evangelho. Toda a visão do Evangelho é coletiva. A edificação do Evangelho é coletiva. O fundamento da igreja é coletivo. Nós somos um corpo que tem um só cabeça. Paulo não foi livre apenas de uma visão equivocada, mas foi livre do poder de Satanás, porque quem está cego está debaixo do domínio dele. Trevas significa ignorância. A sua incapacidade de ver te torna ignorante dos assuntos espirituais, te torna incapaz de colaborar com o avanço da igreja sobre a face da terra. E o alvo de Paulo passa a ser não desobedecer uma visão celestial. Amém? Não basta, irmãos, conhecer Jesus com seus olhos do corpo. É necessário a revelação. É necessário ser livre da aparência. A beleza de Cristo não está na forma. Os nossos olhos precisam ser abertos. E eu queria que você pudesse compreender isso. Que você não é um perfil do Instagram. Que você não é o que as pessoas pensam a teu respeito. Você não é aquilo que os teus olhos naturais te mostram. Você não é aquilo que você tem, ou aquilo que você deixou de ter. Você não é a posição que você ocupa, seja no trabalho ou seja na igreja. Nós não somos um título. Nós temos uma identidade eterna. Repita comigo, quem eu sou? Você saberia responder para mim quem é você? Sem falar o que você faz, sem falar o que você tem, quem é você? Só quando os nossos olhos se abrem, nós podemos ter a nossa identidade restaurada. Sabe o que o Senhor tem como alvo através dessa palavra na noite de hoje? Que nós não sejamos cegos conduzindo cegos. Que nós tenhamos a humildade de assumir que nós precisamos ter os nossos olhos abertos e nos permitir ser conduzidos. Eu não conheço muitos de vocês, mas eu conheço o Adriano. E sei, nesses 10 anos que a gente caminha junto, que ele se permite ser conduzido. Eu sei porque todas as vezes que eu falo com ele, ele ouve. Eu sei quando é necessário ajustar a rota, a gente ajusta. Então vocês têm um pastor que se permite ser conduzido. Isso é muito saudável para a igreja. É muito perigoso você ter uma igreja onde um pastor não se sujeita a ninguém. Então quando Adriano falar com vocês sobre obediência, sobre cuidado, ele está falando de algo que ele vive. Porque ele é alguém que sabe obedecer, ele é alguém que sabe se sujeitar. São 10 anos, não são 10 dias. Sabe? E como ele falou, ele pode ter mais conhecimento que eu, pode ter mais vivência que eu, porque paternidade não tem a ver com isso. Se Jesus fosse questionar se José estava apto para ser pai dele, provavelmente não estava. Quem era José perto de Jesus? José foi ensinar Jesus a mexer com carpintaria. Jesus podia falar para ele assim, José chamou truco. Jesus falou assim, cara, eu estou com o zap na mão, eu que criei a árvore, você vai me ensinar a carpintaria? Quem é você em termos de conhecimento para ser meu pai? A paternidade de José para Jesus mostra o seguinte: paternidade não tem a ver com conhecimento, paternidade tem a ver com amor. José escolheu amar e se expor por cuidar de alguém que não era seu filho.
Se há algo que existe nessa casa, porque eu conheço, é amor. E o amor muitas vezes confronta, o amor muitas vezes não é confortável, mas o amor nasce de quem sabe obedecer. E sabe o que eu percebo assim na Gravidade Zero, no ambiente de que eu conheço há muitos anos? É que em algum momento, em algum lugar, vocês perderam isso. Vocês perderam esse entendimento de respeito, de obediência, né? Algo que a gente constrói ali com o sonho de Deus, com muito carinho. O Bruno, eu acho que seria das pessoas mais novinhas, recém-convertido. Mas eu percebo nele, a gente conversando no carro, a admiração, o respeito, o carinho que ele já tem pelo apóstolo Hélio. Isso é algo que a gente constrói na casa. O respeito à figura de um pai que doa a sua vida para cuidar das pessoas. Eu não sei se em algum lugar, eu percebo isso na hora ministrando, sabe, no ambiente. O Espírito, ele revela todas as coisas. A Bíblia fala assim, que aquele que tem os olhos abertos, ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. É muito simples para mim hoje discernir ambientes e pessoas. Sabe o que Paulo disse? A ninguém mais eu conheço segundo a carne. Porque ele era questionado, você não conheceu Jesus, você não caminhou com ele. Ele falou, pouco importa, eu conheço a Cristo. Eu não vi Jesus, mas eu conheço a Cristo. Esse discernimento vem quando seus olhos se abrem. E todo momento que eu estava ministrando nessa noite, eu percebi uma atmosfera bem diferente de todos os outros anos que eu estive aqui. E eu acho que a palavra que o Senhor me trouxe para essa noite foi bem exata diante do momento em que vocês estão vivendo. Porque em alguma circunstância ou situação se perdeu essa capacidade de ver. Se comparou realidades espirituais não com realidades espirituais. Vocês não podem ouvir qualquer coisa. Vocês precisam discernir quem fala e o que fala. Sabe, porque é fácil o diabo plantar sementes de confusão numa casa. É só você dar crédito à voz de uma pessoa que não é o pastor da casa. E daí a semente de confusão já está lançada no meio. Você está comparando opiniões pessoais com realidades espirituais. Uma é a visão de quem está à frente cuidando de tudo. Outra é a visão de quem chegou agora e quer sentar na janelinha. Você não é o Romário? Eu falo isso para vocês com muito amor. A obediência nos guarda. A obediência nos protege. Eu caminho há 25 anos com o mesmo pastor. Você fala assim, todas as vezes você concordou com ele? Evidente que não. Todas as vezes você teve a mesma opinião que ele? Evidente que não. Mas todas as vezes eu escolhi obedecer. Isso me guardou. Isso me protegeu. Que os nossos olhos possam se abrir nessa noite. Que os nossos olhos possam se abrir, irmãos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Pior do que o ateísmo é o cristianismo que não está tocando o alvo. Porque o ateu ainda tem a possibilidade de se converter. Esse cara era ateu, crítico da igreja. Vai fazer o que agora com as pessoas que ele falava mal da igreja? Vai ter que voltar com essa cara amarela e falar assim, cara, me converti. O ateu deu pega. Eu acho a coisa mais engraçada. Ele está rindo agora, mas imagina o cara que tirava sarro, está aqui hoje. A gente pode todo mundo zoar ele depois, e aí, o ateu? Agora o duro é o cara que acha que é cristão, mas não está vendo. Porque pior do que você ser cego é você achar que você está vendo. Pior do que o ignorante é o que pensa que sabe. Porque o ignorante tem espaço para instrução, o que pensa que sabe não. Ele já está cheio de achismos. A humildade é o único canal através do qual nós podemos ser transformados. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu quero orar com você, que entende que de alguma forma Deus falou contigo nessa noite. Que entende que de alguma forma os teus olhos precisam se abrir. Eu creio que pelo menos com uma pessoa Deus falou nessa noite. E se uma pessoa Deus falou nessa noite, para mim já é mais do que suficiente. Se Deus falou contigo, você reconhece, Senhor, eu preciso que os meus olhos se abram. Eu quero ver pela ótica que o Senhor vê. Eu quero que as escamas caiam dos meus olhos.
Sabe quando eu fui dando para vocês aqueles balizadores? Como você administra suas finanças? Quais são os assuntos que mais estão em evidência nas suas conversas? Como você administra o seu tempo? O que você pensa mais? Isso vai nos ajudando a ter um diagnóstico de como está a nossa... Para onde a gente está indo? Qual é o nosso alvo? E se você entende que os teus olhos precisam se abrir para acertar e ajustar o alvo, eu quero orar com você, porque Deus pode nessa noite abrir os teus olhos como abriu de Paulo, e mudou a rota e a história dele para sempre. Deus pode mudar a tua história. Deus mudou a minha no meio de uma pregação, no meio de um país mais improvável. Eu era um dos pregadores convidados naquela conferência na Venezuela, e Deus resolveu me pegar ali. Deus pode querer te pegar aqui hoje. O apóstolo Paulo fala assim: quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Isso não depende de mim, depende de Deus. E pode ser que hoje seja o dia que aprove a Deus se revelar em você, que é diferente de se revelar a você. Cristo pode ter se revelado a você, mas tem um dia que Ele tem que se revelar em você, dentro de você, porque a transformação sempre é de dentro para fora. Se você deseja isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu falo para você sair do seu lugar para seja um passo de fé profético, tipo assim, eu estou me movendo em direção a essa palavra, eu desejo isso na minha vida. Amém, fico feliz com a resposta de vocês. O apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, ele fala assim, que a mente natural, ela é inimiga de Deus. Isso é muito forte. A mente natural é inimiga de Deus, porque ela não pode compreender as coisas de Deus, então ela se opõe ao que é de Deus. Ou nós temos a mente de Cristo, e os nossos pensamentos nascem dele, ou todo pensamento que venha em você, ainda que seja com boas intenções, ele se opõe a Deus. A igreja não é uma colcha de retalhos, a igreja não é um puxadinho onde você vai dando ideias. Você precisa ler o desenho de Deus para que você possa colaborar com o que Ele está fazendo. Amém. Não é do teu jeito, não é do teu gosto, não é na tua forma. Se lembra sempre do que eu falei de Isaac. Você tem que entender o que Deus te pediu, não o que você quer oferecer. Não há espaço para isso, não há espaço para improviso, não há espaço para uma imaginação ou para uma criatividade humana. Deus requer mais a nossa obediência do que a nossa imaginação. E é por isso que é muito seguro o ambiente onde você obedece. A responsabilidade maior está nos ombros de quem está conduzindo. Se meu pastor me falha em me dar alguma direção e eu estou obedecendo, a responsabilidade está sobre ele, não sobre mim. Obedecer é sempre mais seguro. Agora, quando você sai de um lugar de obediência para fazer do teu jeito, meu irmão, você está em risco. E a desobediência parece que ela é um veneno, porque ela vai te tomando e parece que você vai ficando cada dia pior. Cada dia mais parece que você não suporta ouvir a voz daquele que foi colocado por Deus para te corrigir. Você já sentiu assim? Eu percebo a pessoa vai se distanciando aos poucos, vai pegando a aversão da voz da correção, da voz de um pai. E ela não só contamina, como ela é contagiosa. Ela alastra. Então, que nessa noite, para que o Senhor possa começar a operar algo em nós, que nasça primeiro em nós o arrependimento. Eu quero que você e o Senhor, você reconheça que muitas vezes na sua cegueira você tentou interpretar coisas a partir de uma ótica errada. E que você possa, antes de eu orar por você, que você possa orar pedindo perdão, falar: Senhor, quantas vezes irmãos, deixa eu falar algo para vocês, não se trata só dessa igreja, quantas vezes eu instruí pessoas perto de mim, que foram obstinadas em fazer exatamente o oposto.
Eu falo que as pessoas, eu estava até falando com o Bruno no caminho, as pessoas quanto mais perto o caminho, mais responsabilidade elas vão tendo. Eu tive pessoas e amigos que caminhavam comigo, o Adriano sabe, aonde eu ia ministrar, levava junto. De repente chega um momento, porque o cara se apaixona por uma menina que não tinha nada a ver, e você fala assim, não vai por aqui, e ele obstinadamente vai, por causa de uma escolha, põe tudo a perder. O que eu ganho querendo falar para o cara, não vai por aqui? Eu só estou vendo o que ele não está vendo. Quando eu falo para uma pessoa que caminha perto, você não permitir que a amizade, que a liberdade, que a intimidade roube a honra, isso é uma chave. O convívio não pode roubar. Jesus não pôde fazer milagres na sua cidade, porque a tendência é que quem você conhece de perto, você começa a desonrar, você perde o respeito. Eu estava falando esses dias com o Manuel, eu louvo a Deus por ter um amigo de infância que se converte e hoje consegue entender que é amigo e filho ao mesmo tempo. E quando falo com ele como um pai, dou direção, ouve e obedece. Que Deus preserve isso, porque isso é uma chave importante nas nossas vidas. O meu pastor, eu não sei se vocês sabem, porque como eu falei, muita gente que meu pastor é meu sogro. Eu conheço ele de perto, eu conheço ele na intimidade. E eu tenho que cuidar para que a intimidade não roube a honra que é devida a ele. Quando eu falo para alguém, quando eu dou os últimos 10 anos da minha vida tem sido cuidar de pastores. Como pastores estão se perdendo numa visão pessoal. Se pastores estão se perdendo, eu só estou querendo colocar todo esse contexto para vocês entenderem que não são só vocês. Que nós corremos um risco nessa geração de sermos seduzidos pela aparência e perder a compreensão do que Deus está fazendo nesses dias. Eu sei das palavras proféticas que Deus tem sobre essa casa. Eu sei das palavras proféticas que Deus tem sobre o Adriano. E elas não passaram, elas não se perderam. Deus precisa retomar algo sobre gravidade zero. E isso é uma responsabilidade de todos vocês. Porque tanto o Adriano como a Ari que eu conheço tem sustentado essas palavras. Tem sustentado essas palavras por fé. Quantas vezes a gente conversa e ele fala assim, Cris, me ajuda em oração, eu preciso sustentar isso. Mas vocês precisam ajudar. Vocês precisam caminhar, vocês precisam permitir que os seus olhos se abram para ver o que eles estão vendo. Por que que quando Deus manda 12 espias ver a terra, só 2 conseguiram ver? Todos estavam no mesmo lugar, todos estavam olhando para a mesma direção, mas 2 conseguiam ver o que 10 não viam. Sabe, se você não consegue ver, chega junto e pergunta, o que você está vendo, meu pastor? Eu quero ver o que você veja. Sabe qual tem sido o meu pedido nos últimos meses para o meu pastor? Fala qual que é a tua visão. Eu não quero o dia que eu estiver no teu lugar fazer a minha visão, eu quero dar sequência na tua. Eu quero ser um Apolo na tua vida. Eu quero regar tuas sementes. Porque Deus é um Deus que faz sequência. É um Deus de geração, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não vai começar algo em você que não tenha começado primeiro na vida do teu pai. Então você precisa entender o que está no coração desse homem. Se Deus te colocou aqui, você precisa entender. Você precisa respeitar. São princípios. São princípios tão sérios que Davi entendia isso na antiga aliança ao ponto de Saul estar completamente equivocado e ele manter o princípio de honra para um cara que estava completamente equivocado. O princípio não muda. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a sua mão sobre os teus olhos. Senhor, eu oro nessa noite para que os nossos olhos possam, Pai amado, ser abertos pelo Teu Espírito. Eu quero, Pai amado, declarar profeticamente que essa noite seja um marco nessa casa. Que aqueles que não veem possam voltar a ver. Pai amado, que haja um arrependimento coletivo, que haja um arrependimento genuíno, que possa se recuperar o que se perdeu. Restaura a força, restaura o respeito, restaura a alegria, restaura a vida, para que possamos avançar com a vida de Cristo crescendo sobre o corpo. Para isso o Senhor confiou à igreja os 5 ministérios, as 5 graças. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas,
mestres, cada um com uma medida diferente, mas o fim é o aperfeiçoamento dos santos. O fim é que todos possamos amadurecer e alcançar a estatura de Cristo. Pai amado, que se encerre os dias de infantilidade, que haja um tempo de amadurecimento, que nós possamos prosseguir em direção ao alvo. Nos arranca das nossas meninices, das nossas impressões pessoais. De que adianta tentar julgar e analisar o que eu estou vendo, se o que eu estou vendo através das lentes da minha alma. Restaure em nós a capacidade de diagnóstico em nome de Jesus. Que nós possamos chamar o bem de bem, que nós possamos chamar o mal de mal. Que nós não venhamos a comparar realidades espirituais com naturais. Nós só podemos comparar o espiritual com o espiritual. Eu quero declarar sobre essa casa Éfata, que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, em nome de Jesus. Que toda cegueira caia por terra, que toda surdez caia por terra. Assim, Pai amado, como Apocalipse descreve que foi necessário colírio para que aqueles olhos pudessem voltar a ver, eu declaro colírio dos céus, para que os teus olhos possam voltar a ver, para que os seus olhos se abram, para que a sua voz seja sensível à voz de um pai, para que restaure em você o coração de obediência. Obedecer significa ouvir. Ninguém que não ouve pode obedecer. Que você possa voltar a estar atento às instruções que você recebe. Eu queria contar para vocês uma história. Eu tenho um amigo dos Estados Unidos, o apóstolo William. O ano passado ele teve uma conferência lá em Taubaté, ele estava me contando. Ele é bombeiro, trabalhava no corpo de bombeiros de Massachusetts. E um dia o seu superior chegou para ele e falou assim: William, preciso que você vá fazer um trabalho numa residência, na rua tal, número tal, precisa pintar aquela casa inteirinha lá, e nós como corpo de bombeiro fomos chamados a fazer isso. Você vai lá e vai pintar toda a casa. Ele falou assim: beleza. E ele achou que ele estava sendo obediente. Ele foi lá e pintou toda a casa. Quando ele terminou de pintar a casa, chegou o dono da casa e falou: o que você fez? Ué, eu vim aqui pintar a casa. Ele falou: mas que casa que você veio pintar? A tua. Ele falou assim: mas qual que é a rua e o número? Ele falou assim: casa tal, número tal. Cara, não é essa aqui não. O que aconteceu? Ele não ouviu com atenção a instrução do seu superior. E ele chegou no endereço errado do que ele tinha ouvido e pintou a casa errada. E aquela história que o William me contou me chamou muita atenção, porque todas as vezes que você ouve a palavra obediência na Bíblia, ela está ligada com a palavra ouvir. Ou a obediência significa ouvir com atenção. Você só pode obedecer se você ouve com atenção. Eu posso caminhar com o Vitor, estar do lado dele falando o tempo todo as mesmas coisas. Se ele não me ouve, ele nunca vai obedecer, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Só que quem está instruindo uma hora para de falar. O problema não é obedecer, o problema é que você obedece do seu jeito, porque você não ouve a instrução com atenção. Pode ser que você pergunte para ele: mas pastor, ele fala assim: eu já te falei isso. É que você não me ouve. Obediência não é só sair fazendo, é ouvir com atenção, é entender o coração. Por que está me falando isso? Senhor, nós queremos declarar profeticamente que hoje é um marco. Todo espírito de confusão, todo espírito de desobediência, tudo que veio para retardar o processo, tudo que veio para minar as forças, tudo que tem tornado o trabalho dele cansativo, pesado, eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de convergência, que as coisas comecem a entrar no trilho, que a velocidade volte, que tudo se torne mais leve. Pai amado, que venha um tempo de conserto, restauração do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
Nós declaramos, Pai amado, a tua vida fluindo. Nós declaramos Efatá, que vocês voltem não somente a ver, mas que vocês voltem a ouvir com atenção a voz do Espírito, porque o Espírito diz à igreja: arrependei-vos, que não sejam mais cegos conduzindo os cegos, porque se há alguém que vê, se sujeitem, sejam atentos. Que nós possamos sair de uma posição de meninos para homens maduros, que possamos responder ao clamor dessa nação e dessa cidade. A criação anseia pela manifestação de filhos, mas não de qualquer tipo de filhos, a manifestação de ruios, de filhos maduros. Eu declaro sobre a tua vida um tempo de amadurecimento. Eu declaro sobre a tua vida um tempo de amadurecimento. Que restaure, Senhor, que seja restaurado o diagnóstico, que seja restaurada a capacidade de discernimento. Eu quero declarar nessa hora, Senhor, que os olhos sejam abertos como um dia os meus olhos se abriram, como naquele dia meus olhos se abriram, que hoje os olhos sejam abertos. Pai amado, que uma transformação comece de dentro para fora, que junto com essa transformação o arrependimento, que assim como Isaías, você possa ver o quanto tempo você caminhou com os lábios impuros, falando que não devia, em rodas de pessoas de impuros lábios. Você já não percebia, mas hoje o Senhor restaura em você a capacidade de diagnóstico, porque os teus olhos se abrem. Os teus olhos se abrem. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai ter atenção naquilo que você fala, você vai ter atenção naquilo que você ouve, você vai ter atenção em como você se move. Que haja um cuidado com a vida que você porta, porque se nós temos consciência que transportamos a vida de Cristo, nós não podemos nos mover de qualquer maneira. Há uma responsabilidade em carregar essa vida. No Antigo Testamento, aquele que carregava a arca era fulminado se carregava errado. Hoje nós carregamos a vida de Cristo e não temos senso de responsabilidade. Restaura sobre nós responsabilidade em como agimos, em como falamos, em como nos movemos. Nós somos o teu corpo, Senhor, e queremos estar sujeitos ao cabeça. Obrigado por essa noite, Pai, e que essa palavra seja vida para o nosso espírito, vida para o nosso espírito, transformação, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém.